Vamos resumir essa questão aí. Só vou fazer de uma maneira mais resumida. Eu achei sim que se eu não fosse atacado, daria para preparar as pessoas para eventualmente aprenderem a questão dos mandamentos. Né? E eventualmente serem colocados no contexto de luta contra o mal, desde que fossem preparados a isso. Ok, eu considerei essa possibilidade. Não, eu achei que eu seria atacado. Se eu sou atacado no ministério, não tem como fazer isso. Então aí prevalece o segundo entendimento. Não vamos colocar as pessoas no contexto de luta contra o mal, porque eu não vou ter como fazer essa explicação de uma maneira mais minuciosa e mais preparatória. Então, isso que acontece. Então, esse entendimento prevalece. Aí eu sou criticado por deixar pessoas presas. Não estou deixando pessoas presas. É que eu não tenho como prepará-las no ministério, porque eu não tenho como prepará-las para colocá-las no contexto de luta contra o mal ou melhorar o comportamento delas, porque o ambiente não é bom. Como o ambiente não é bom, prevalece o entendimento de que não se deve colocar as pessoas no contexto de luta contra o mal, porque elas não, de repente, não aprenderiam isso direito. E seria talvez até uma coisa meio faca e tal. Meio espada nas pessoas. Então eu não faço isso. Mas aí passam uns meses, eu tento retornar ao ministério para falar dos mandamentos para as pessoas. Claro, para verificar se daria para fazer. Uma das possibilidades para verificar se daria para fazer. Porque eu não sabia antes, eu achava que seria atacado. Agora não tenho, em 2022 eu não tenho certeza. Então eu vou verificar se eventualmente havia a possibilidade de ensinar os mandamentos de uma maneira preparatória e com algumas pregações para que as pessoas se preparassem para isso. E certo, porque eu iria verificar se o contexto era um contexto de ataque ou não. Então, portanto, não teria como abandonar antes, porque antes eu achei que seria atacado, então não haveria ambiente. Num segundo momento, eu fui verificar se ainda havia esse ambiente tóxico que atrapalharia na questão do preparo para a colocação das pessoas num contexto de luta contra o mal. E isso, vamos dizer isso, no segundo momento, então eu fui verificar, observar para verificar se daria para fazer, observar para ver se dava para fazer. Aí algumas pregações nesse contexto, e era uma possibilidade seria sim de fazer várias pregações se o contexto fosse bom, ou pelo menos algumas pregações se o contexto fosse bom. Então, portanto, mais de uma, não seria uma coisa rápida, se assim o contexto o permitisse. Então eu não vejo, na verdade, nenhuma contradição, é apenas, como eu já tinha dito antes, o complemento a isso e a superação do raciocínio da responsabilidade sobre filhos espirituais. É isso.